Era uma noite silenciosa, daquelas em que até o vento parece ter medo de soprar. A casa onde meu pai morava ficava isolada, cerca de 500 metros da mais próxima, um velho casarão de madeira herdado do meu avô. Uma casa cercada por mato, lama e mistério. Naquela época, todos do vilarejo já conheciam a história do bode do mato, um bicho estranho, feroz, que aparecia à noite, atacava cachorros e sumia sem deixar rastros. Diziam que ele tinha olhos de fogo e que não era um animal comum. Meu pai cresceu ouvindo essas histórias, e mesmo sem acreditar completamente, ele sabia que algo existia. Seu próprio pai, o meu avô, havia perdido 2 cachorros nas garras desse tal bode. Anos depois, quando meu pai se casou e foi morar na mesma casa, o medo parecia ter ficado adormecido. Mas como toda lenda, o bode do mato esperava um momento certo para voltar. Certo dia, ao chegar da maré, cansado, ele entrou na velha casa e estendeu a rede de pesca na sala. Tudo parecia tranquilo. O cheiro de maresia ainda estava no ar. Mas naquela noite, algo estava diferente. O silêncio era denso. O cachorro, que sempre dormia ao lado da porta, rosnava baixo, como se sentisse uma presença. De repente, um estalo no mato. Um som seco, pesado, que fez o cachorro se erguer num pulo. E logo veio o primeiro latido, depois outro e outro, até que os latidos viraram gritos de desespero. O bode do mato estava ali. Meu pai escutava tudo da rede deitado, o coração disparado. Do lado de fora, o barulho da luta aumentava. O cachorro tentava resistir, mas o grito dele era de medo. Então, como combinado, o cachorro correu e entrou pela abertura que meu pai havia feito na parede. Mas algo inesperado aconteceu. Atrás dele, o bode do mato também entrou. A porta bateu sozinha. Um vento frio percorreu toda a casa. A gatinha que dormia em cima do banco deu um salto e, num susto, se prendeu na rede de pesca, miando alto. O cachorro, agora apavorado, se encolheu debaixo do banco largo, tremendo. E o bode do mato estava lá, de costas, respirando forte. Um cheiro podre, de carne e terra molhada, tomava conta da sala. Meu pai, com medo de fazer barulho, subiu pela parede de tábuas e se segurou numa viga. De lá de cima, olhou devagar e viu. Aquela coisa não era um bode comum. Tinha o corpo retorcido, os pelos desgrenhados e os olhos. Os olhos eram 2 bolas de fogo, pulsando, queimando na escuridão. Meu pai tentou respirar fundo, mas o cheiro era tão forte que quase o fez cair. Mesmo assim, criou coragem e falou: "Olha para mim se for bicho de Deus." O bode do mato virou lentamente a cabeça. E quando os olhos dele se encontraram com os do meu pai, algo indescritível aconteceu. O tempo pareceu parar. O silêncio foi tomado por um zumbido baixo, como se o ar estivesse vibrando. Meu pai disse que nunca esqueceu aquele olhar. Olhos que não piscavam. Olhos que pareciam atravessar a alma. Foi então que ele percebeu. O bode do mato não estava ali por acaso. Ele sabia quem morava naquela casa. Por um instante, o bicho ficou imóvel. Depois virou e saiu, sem pressa, pelo mesmo buraco por onde havia entrado. O cachorro, apavorado, só saiu debaixo do banco quando o dia amanheceu. Na manhã seguinte, meu pai saiu para ver as marcas. No chão, havia pegadas fundas como se tivessem sido queimadas. E o cheiro, o mesmo cheiro forte de enxofre e terra. Eu cresci ouvindo essa história do meu pai e posso garantir, ela nunca mais saiu da minha cabeça. Quando eu era criança, era comum acompanhar meu pai pelas trilhas do vilarejo. A gente ia e voltava à noite, depois da maré, e sempre acontecia algo estranho no caminho. Enquanto a gente andava, vinha um som do mato. Eram galhos quebrando, folhas se mexendo, como se alguma coisa ou alguém estivesse pulando de galho em galho, nos observando. Meu pai, com aquela voz firme dele, sempre dizia: "Não olha para trás, não fala nada, e pelo amor de Deus não xinga, porque se mexer com ele, o bode do mato aparece." Aquela frase ficou gravada na minha memória. E quanto mais eu crescia, mais eu acreditava que o bode do mato existia de verdade. Anos depois eu já estava estudando na cidade e tinha um costume. Toda noite eu voltava de ônibus
e descia na casa do meu tio, que era uma casinha simples, bem na beira da estrada. Dali até a minha casa, eram uns 2 quilômetros de trilha de terra, cercada por um mato bem fechado. Minha mãe sempre me alertava: nunca anda nesse caminho à meia-noite, espera passar um pouco e leva isso aqui. Aí ela colocava um dente de alho no bolso da minha camisa. Ela dizia que o alho afastava o bode do mato, que o cheiro forte fazia ele sumir no escuro. Mas teve uma noite que eu esqueci o aviso. Era uma noite de luar, daquelas bem claras, sabe? A lua parecia um farol pendurado no céu. O relógio marcava meia-noite em ponto. Eu desci do ônibus, peguei minha bicicleta e comecei a pedalar pelo caminho de terra. Logo na primeira encruzilhada, meu coração gelou. Ali, sentado de costas bem no meio da estrada, tinha alguma coisa. Parecia um bezerro branco, enorme, mas estava quieto, imóvel. Aí eu pensei comigo: ué, bezerro não senta. Quem senta é cachorro. Foi nesse momento que a história do meu pai voltou com tudo na minha cabeça. E eu entendi. Era ele, o bode do mato. Fiquei parado, só observando. O vento soprou e um cheiro forte de enxofre tomou conta do ar. Era impossível confundir. Por uns 5 minutos, ele ficou ali, de costas para mim, como se estivesse me esperando. Depois, bem devagar, ele se levantou e entrou no mato. Aproveitei a chance e pedalei com toda a força que eu tinha. Mas enquanto eu seguia pela estrada, o barulho dos galhos quebrando começou a me acompanhar. Era como se ele estivesse andando junto comigo, mas por dentro do mato, lado a lado. O medo tomou conta de mim. O som vinha cada vez mais perto, cada vez mais alto. Então, de repente, um galho grosso caiu bem na minha frente. Não deu tempo de desviar. Eu bati com tudo. Caí, larguei a bicicleta, os cadernos, deixei tudo para trás e saí correndo desesperado. A estrada parecia não ter mais fim e o barulho no mato continuava me seguindo, sem parar. Quando finalmente vi a luz da minha casa, entrei gritando, suado, sem fôlego. Minha mãe correu, me abraçou e só conseguiu dizer: "Eu te disse para não sair à meia-noite." Na manhã seguinte, ainda tremendo, voltei lá para buscar meus livros. A bicicleta estava caída no chão, os cadernos espalhados, mas o galho que me derrubou simplesmente tinha sumido. Não tinha sinal dele. Nenhuma marca no chão. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Depois daquele dia, eu jurei que nunca mais voltaria sozinho à noite. Mas o bode do mato, ele não tinha esquecido de mim. Algumas semanas depois, minha mãe me pediu para ir até a casa do meu tio pegar um tempero. O sol já estava descendo no horizonte. O céu começava a escurecer. Peguei a bicicleta e fui, pensando que de dia nada de ruim aconteceria. Mas quando cheguei num trecho do caminho onde as árvores se juntavam por cima, formando uma espécie de túnel de sombra, eu vi. Ele estava lá. Mas dessa vez, estava em forma de cachorro. Um cachorro grande, preto, parado bem no meio da estrada. Quando ele me viu, não rosnou, não correu. Ele apenas me observou fixamente e então, do nada, entrou no mato. E o som começou de novo. Galhos quebrando, folhas se mexendo, passo a passo, ritmo a ritmo. Enquanto eu pedalava, ele me acompanhava. Quanto mais eu acelerava, mais o barulho aumentava. Até que, finalmente, eu vi a casa do meu tio. Entrei gritando, pálido. Meu tio saiu assustado. Eu expliquei tudo, tremendo, quase sem fôlego. Ele me olhou bem nos olhos e disse: "Fica calmo. Ele só aparece para quem ele escolhe ver. E se te acompanhou 2 vezes, é porque ainda não terminou contigo." Naquela noite, meu tio fez questão de me deixar em casa. E durante o caminho de volta, não aconteceu absolutamente nada. Essa história me marcou para sempre. Se você também tem uma experiência parecida, ou conhece alguém que já passou por algo assim, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E se você gostou desse relato, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Os anos se passaram, e aquele velho mato grande onde tudo acontecia já não existia mais. Meu pai, cansado de tantas histórias e do medo que aquele lugar trazia para a família e para os vizinhos, mandou derrubar todas as árvores. Foi um trabalho de semanas. O barulho das motosserras ecoava pelo vale,
como se estivessem cortando não apenas madeira, mas as próprias raízes do medo que cresceram ali por gerações. No lugar, ele mandou plantar capim para o gado. Em pouco tempo, o que antes era uma mata escura e fechada virou um pasto verde e aberto. E por um bom tempo, parecia que o silêncio finalmente tinha voltado de verdade. Nada mais de barulhos estranhos no meio da noite, nem galhos quebrando sozinhos, nem aqueles ruídos sinistros que vinham da escuridão. A paz parecia ter sido restaurada. Mas, como toda sombra que apenas se esconde quando a luz se acende, o bode do mato só tinha mudado de lugar. Ele não havia desaparecido, apenas se mudou, procurando um novo refúgio, um novo território para assombrar. Não demorou muito para que os relatos começassem a surgir em outra parte do vilarejo. As pessoas com aquele tom de voz baixo e receoso começaram a dizer: ele se mudou. Agora anda por lá, perto do córrego grande. E o que se ouviu naquela nova região, ninguém jamais esqueceu. A prova de que o mal não se destrói tão fácil, ele apenas se desloca. Naquela época, um homem do vilarejo, o seu Manel, tinha feito algo que era um verdadeiro acontecimento para todos nós. Ele comprou uma televisão. Era uma daquelas antigas, preta e branca, com uma tela pequena e uma caixa de madeira enorme, que funcionava ligada em uma bateria de carro. Era a única TV de toda a vila, um portal para um mundo que a gente só imaginava. E claro, toda noite os moradores se reuniam na casa dele para assistir aos programas, novelas e jornais. Era um evento social. A casa do seu Manel virou o ponto de encontro, um cinema improvisado no coração do sertão. Naquela noite em particular, depois que a maioria das famílias já tinha ido embora, 2 rapazes, amigos de longa data, resolveram ficar até mais tarde. Eram jovens, cheios de vida e coragem, ou talvez falta de juízo. Eles riram, conversaram, assistiram ao último programa que passava, até a imagem na TV sumir e dar lugar àquele chiado estático. Quando finalmente decidiram que era hora de voltar para casa, a lua já estava alta no céu, mas a escuridão era profunda. O caminho de volta era longo e atravessava uma parte isolada da estrada. Havia uma ponta de mato alta e densa, bem na beira do caminho. Um trecho onde ninguém, em sã consciência, gostava de passar sozinho à noite. Era um lugar que já tinha sua própria fama, mesmo antes do bode do mato se mudar para lá. Mas eles eram jovens, e o medo para eles parecia coisa de gente antiga, de superstição. Para eles, o mundo era concreto, visível, e não havia espaço para assombrações. Enquanto caminhavam lado a lado, a única luz vindo de uma pequena lanterna que um deles carregava, ouviram um barulho. O som inconfundível de galhos secos quebrando, vindo de dentro da mata. Parecia que algo grande os seguia, movendo-se em paralelo a eles, escondido pela vegetação. Um deles, o mais cauteloso, sentiu um arrepio na espinha e disse, com a voz um pouco trêmula: "Vamos apressar o passo, isso não é coisa boa." O ar ficou mais frio e o som da noite pareceu silenciar, deixando apenas o ruído vindo do mato. Mas o outro amigo, talvez por bravata, talvez por puro ceticismo, riu. Uma risada alta que cortou o silêncio da noite, e respondeu em voz alta, como se desafiasse o que quer que estivesse ali: "Eu não tenho medo, não. Que venha o bode do mato." E para piorar, para selar seu destino naquela noite, ainda soltou um palavrão, um desaforo direto para a entidade que assombrava aquele lugar. O amigo ficou em silêncio, paralisado. O sangue gelou em suas veias. Ele sussurrou desesperado: "Tu é doido? Não fala isso. Ele não gosta que mexam com ele. Cala a boca." Mas já era tarde demais. O desafio tinha sido lançado, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Foi a calmaria antes da tempestade. De repente, um estrondo violento veio de dentro do mato. Um som de árvore caindo, de folhas voando, como se algo imenso tivesse explodido em fúria. E então, o som pesado de cascos começou a bater no chão de terra, se aproximando rápido. Quando eles viraram a cabeça para trás, a luz fraca da lanterna revelou a cena de um pesadelo. Um touro, mas não um touro qualquer. Era uma criatura enorme, maior do que qualquer animal que já tinham visto, com olhos que brilhavam em brasa no escuro.
Estava furioso, bufando, e corria na direção deles com uma velocidade assustadora. Os dois gritaram em pânico e saíram em disparada. Correram como nunca tinham corrido na vida, com o coração na boca, sem olhar para trás, apenas ouvindo o som dos cascos cada vez mais perto, martelando o chão e as suas mentes. Mas quando finalmente criaram coragem para olhar de novo, esperando ver a criatura em seus calcanhares, não havia nada. Nenhum touro, nenhum barulho. Apenas o som do vento assobiando entre as árvores. A estrada estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Por um segundo, eles pensaram que talvez tivessem imaginado tudo. Mas foi aí que o verdadeiro horror começou. O rapaz que tinha xingado o desafiador, de repente começou a ser empurrado. Ele tropeçou e caiu no chão, mas não foi uma queda normal. Era como se mãos invisíveis o estivessem segurando, o arrastando, o jogando de um lado para o outro. Ele gritava, ou melhor, tentava gritar. Abria a boca em um berro de pavor, mas nenhum som saía. Sua voz tinha sido roubada. O outro amigo corria desesperado, olhando para trás e vendo aquela cena surreal. O amigo se debatendo no chão, lutando contra um inimigo que ninguém podia ver. Ele não o abandonou. Ajudou o amigo a se levantar e o arrastou, enquanto o rapaz continuava sendo agredido por aquela força invisível. Correram aos tropeços, até chegarem à casa mais próxima, batendo na porta com desespero. A dona da casa, uma senhora já de idade, abriu a porta e correu para ajudar ao ver o estado dos dois. Deu água, tentou acalmar o rapaz que se debatia, mas ele não conseguia falar. Seus olhos estavam arregalados de terror, o corpo tremia incontrolavelmente e a voz tinha sumido por completo. O amigo, em meio a soluços e lágrimas, explicou tudo o que tinha acontecido. Contou do barulho no mato, do desafio, do touro que apareceu e sumiu e da agressão invisível. O dono da casa, um senhor sábio que já tinha ouvido muitas histórias, apenas balançou a cabeça com um olhar grave e disse as palavras que ecoariam para sempre: nunca se brinca com o que não se conhece. Nos dias seguintes, o rapaz que tinha desafiado o bode do mato ficou de cama, consumido por uma febre alta que não cedia a nenhum remédio, e continuava mudo. Minha mãe, sempre muito prestativa e preocupada com os vizinhos, chegou a visitá-lo. Ela me contou anos depois que ele parecia outra pessoa. Estava pálido, magro, com o olhar perdido no vazio, como se uma parte dele tivesse ficado para trás naquela estrada escura. Por semanas, a família e todo o vilarejo pensaram que ele não resistiria, que a criatura o levaria. Mas, graças a Deus e a muitas rezas, ele se recuperou. Aos poucos, a febre baixou. A voz começou a voltar, primeiro um sussurro rouco, depois palavras fracas. Ele estava fraco, mas vivo, e profundamente arrependido. Ele nunca mais zombou do que não entendia. E para quem quisesse ouvir, ele contava sua história, com a voz ainda trêmula de medo. O bode do mato existe, e ele não perdoa quem o desafia. Desde então, o vilarejo nunca mais foi o mesmo. Depois daquela noite, ninguém, absolutamente ninguém, mais passou por aquele trecho de mato sozinho depois do anoitecer. O medo tinha um novo endereço, e até hoje, quando o vento sopra mais forte e as folhas do mato se agitam, alguns moradores mais antigos ainda dizem que dá para ouvir bem de longe o som de galhos quebrando. Como se ele, o bode do mato, ainda estivesse por perto, vigiando, esperando pacientemente que outro desavisado cometa o mesmo erro de desafiar o que não se deve. Muito obrigado por ouvir essa história até aqui. Se você gostou desse relato e quer conhecer mais mistérios do nosso vilarejo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas memórias para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.